Boa tarde, crianças. Espero que esteja tudo bem com vocês, certo? Hoje eu vou explicar um pouco para vocês sobre produção de texto. Como se faz um texto, certo? Nossa aulinha de português é sobre a produção de um texto. Vou explicar os passos para uma produção de texto. Deixa eu explicar a vocês, certo? Para a produção de um texto, nós precisamos o título, personagens, o lugar onde acontece e problemas ou alguma coisa que está acontecendo no decorrer do texto, certo? Vamos entender melhor. Para a produção, nós temos que dar um título, né? Um título por quê? Há produções de texto que quando a gente pega para elaborar o texto, já tem um título. Ou tem uma gravura, né? Para você poder escrever um texto de acordo com aquela gravura. Mas mesmo que tenha só a gravura, você vai ter que escolher um título para esse texto, certo? Você vai dar o título ao texto de acordo com o que você quer fazer, sobre o que você quer fazer o texto. Nesse texto também tem que ter os personagens. Os personagens têm que ser de acordo com o que você vai escrever, sobre quem você vai escrever. E a quantidade de personagens, quantos personagens você que escolhe. Você escolhe quantos personagens vai colocar nesse texto. Aí você vai ter que dar nome a esses personagens, certo? E o lugar onde acontece. Você deu o título ao texto, selecionou o nome dos personagens, né, que você quer colocar no texto. Agora você vai dar um lugar. Onde é que você quer que essa história aconteça? Onde é que você quer que esses personagens estejam, né? Quando você for escrever esse texto. Ou no parque, ou na escola, ou em casa, ou viajando, ou numa praia. Você que vai escolher também o lugar onde vai acontecer essa história que você vai escrever, esse texto que você vai produzir. Problema. Nesse texto você pode colocar alguma coisa que aconteceu ou que vai acontecer e ao mesmo tempo dar a solução para o que aconteceu, certo? O que também tem que ter no texto. O texto, a produção de um texto tem que ter o começo do texto, que o começo nós chamamos de início do texto, né? Que é o título, né? E você elaborar primeiro esse texto. O começo do texto, o meio do texto, que é o desenvolvimento do que você está querendo falar no texto, e o final, né? Tem que ter começo, meio e fim, que é o final do texto. Que é o final do texto você vai concluir, né? Como terminou a história que você queria escrever, que você queria produzir, certo? E outra coisa que não pode faltar em um texto: parágrafos, letra maiúscula, sempre no início dos parágrafos, letra maiúscula, ou se tiver nome de lugar, nome de pessoas, certo? Letra maiúscula. E as pontuações.
Quer dizer, no texto você vai saber onde colocar a vírgula, os pontos. Se for uma pergunta, um ponto de interrogação. Se for uma admiração, um ponto de exclamação, né? Se vai precisar de um travessão no início da frase, certo? Ou de 2 pontos. Então, quando você for escrevendo, produzindo o texto, você vai destacando como você vai colocar essa pontuação, certo? Não esqueçam que para produzir um texto precisamos de título, personagens, o lugar onde vai acontecer, certo? Algum problema, e esse problema tem que ter uma solução, e parágrafos, letra maiúscula e pontuação, certo? E também outra coisa, vocês podem iniciar o texto da maneira que vocês quiserem. Ou era uma vez, ou um certo dia, certo? Um dia de sol. Aí vocês é que vão iniciar esse texto da forma que vocês acharem melhor. E espero que vocês tenham entendido o que é produção de texto e aprendido. E o texto que vocês forem produzir, elaborar, não precisa ser longo, pode ser curto, dependendo da história que você for contar, né? Você é que vai escolher se você vai escrever muito ou pouco. Mas sempre, como eu digo, né, na sala de aula, vocês, para fazer um texto bom, será no mínimo de 15 a 20 linhas. É o melhor texto, que eu acho que fica melhor de você até colocar tudo que você pretende escrever sobre o assunto que você está elaborando esse texto, certo? Vou mandar para vocês a folhinha, certo? Da produção do texto, e vocês vão elaborar esse texto. Se eu mandar com gravura, é para vocês elaborar, produzir o texto de acordo com a gravura. Se eu não mandar gravura, você vai elaborar, produzir o texto de acordo com a sua imaginação. Sejam criativos e produzam um texto bem interessante, certo? Que depois eu vou ler e vou ver se vocês capricharam na letra, que também é importante, e na produção do texto, se tiveram bastante criatividade. Até a próxima aula, fiquem bem e um bom final de semana.